senhora tem alguma opinião formada? O que a senhora acha sobre questão com pertinência temática? Tipo assim, cargo de delegado, perguntar ou não perguntar tal coisa. Eu acho que tem que ter pertinência temática. O que eu estou perguntando a essa senhora? Prova de Amazonas, salvo engano... Não estou falando que tem que ter aquilo, né? Salvo engano, delegado de São Paulo também. Depois da prova, a gente se reúne e alguém... Caramba, não caiu uma questão de inquérito policial. Cara, pô, uma prova para, sei lá, com 15, 20 questões. Para delegado de polícia. E aí me cai uma questão de recurso. Aí teve um amigo que acertou. O que um delegado de polícia tem que saber recurso? O que um delegado de polícia tem que saber de recurso? Ele não vai utilizar. Nunca. Por que ele tem que saber? Por que cobrar? Não, mas aí parece que a banca tá jogando só no... Ela não tá testando se você sabe, ela tá jogando aquele conhecimento. E muitas pessoas estão ali viajando de outro estado. Pois é, mas havia várias questões que poderiam ter sido cobradas e não foram cobradas, que dizem respeito ao dia a dia. Poxa, uma vez eu fiquei numa situação, cara, até contei isso ontem na minha aula na Emerge. Que era o seguinte: um rapaz e a mãe estavam sendo vítimas de ameaças do pai dele. Aí a mãe estava separada do pai. Aí ele chegava em casa com a mãe. Ele estava em casa com a mãe quando ele ouviu o carro do pai chegando junto com uma outra pessoa. E o pai estava determinado a matá-los. Quando a mãe viu, a mãe disse para ele: se esconde. Se esconde. Porque a raiva do cara era o menino. Mais do que ela mesma. Se esconda. O garoto se escondeu na casa. Aí ele chegou, cadê fulano? Não, fulano não tá aqui, fulano não tá aqui, fulano não tá aqui. Aí ele foi lá no quarto, procurou o moleque não tava. Aí a mãe começou a brigar com ele, quer dizer, tentar impedir que ele continuasse na casa. Sai da minha casa, sai da minha casa. O cara pega a faca, dá várias facadas na mulher. O outro cara segura e ele dá as facadas na mulher. E ele vê os gritos da mãe. E depois houve o barulho dos dois saindo. Pegaram aquilo que achavam que era o corpo da mulher. Colocam dentro do carro. E levam embora. Então o garoto sai dali, vai à delegacia e diz: cara, o meu pai entrou na minha casa e matou minha mãe. O cara entrou na minha casa e matou minha mãe. Cadê o corpo? Tá lá? Não, o corpo não tá lá. Ele levou minha mãe embora. Levou o corpo da minha mãe. Ele levou minha mãe, eu já não ouvia, mas você chegou a ouvir, sabe que ela estava viva, ela estava morta? Não, ela devia estar morta, olha a quantidade de sangue que tem aqui. Eu ouvi os gritos da minha mãe, tá lá jogada lá, tem sangue pra caramba lá. Enfim, aí viram o rastro do carro, viram que tinham saído dali, que tinham levado o corpo da mulher no carro. E aí, uma semana depois, o corpo da mulher é encontrado carbonizado num terreno qualquer lá. Veio o delegado, então, juntou a certidão de óbito. A certidão de óbito da mulher. Né? E na certidão de óbito dizia morte por ação térmica. Né? Dizendo que então ela morreu porque tiraram fogo lá nela, né? Só que aí eu tinha as declarações do rapaz. Falei: doutor, cadê eu preciso da perícia para saber qual foi de fato a causa da morte dela. Doutora, mas já tá aí, que não sei o quê. O cara falou assim: não, doutora, precisa saber. Porque muda tudo. Mas por que muda? Por que muda? Óbvio que muda tudo. Porque se a versão do garoto tá certa e ele matou a mulher com as estocadas que deu na mulher, né? No caso, com ação cortante, pérfuro cortante. E ela foi colocada morta no carro e levada para outro lugar onde tentaram destruir o cadáver dela, seria homicídio e o crime do cadáver. A destruição do cadáver. Mas se ela morreu, na verdade, em razão da ação térmica, o que aconteceu? Dolo geral, ele pensou que a tivesse matado, realizou a segunda conduta para ocultar a primeira, e foi a segunda conduta que provocou a morte. Então seria o quê? Seria só um homicídio doloso consumado, eu não teria dois crimes. Dolo geral, eu preciso saber. Entendeu? Aí eu te pergunto, o delegado tem que saber isso. Não tem que saber isso? Com certeza. Ele tem que saber a figura do dolo geral. Então, isso era importante para uma investigação? Importantíssimo.
Eu ainda falei assim, pô, não foi o delegado que mandou isso. Não foi o delegado que mandou isso, cara. Tem alguma coisa errada aí. Aí eu falei, aí eu liguei, falei, pô, doutor, não, tá bom, mas vamos ver. Entendeu? Porque muda tudo. Adivinha qual foi a resposta? A mulher morreu em razão da primeira conduta. Ah, na facada. Então havia o homicídio consumado e mais a destruição do cadáver. Entendeu? Não, se eu me baseio só no óbito que ele mandou lá, na certidão, só certidão. Ação térmica. Eu ia fazer o quê? Só um homicídio doloso consumado. Pelo dolo geral. Enfim. Então, é isso que tem que ter na prova. Aferir se a pessoa sabe isso ou não sabe isso, né? É isso que tem que ter. É bom que a gente... Quem estiver vendo também vai conseguir perceber e entender essa questão da persistência temática aí, de você estudar, só que aí falta agora o lado da banca eles conseguirem compreender isso aí, né? Perguntar recurso na prova de delegado, me desculpe, não tem o menor sentido.